Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Mendes, chegando para vocês com o resumão da semana, com todos os vídeos, com todas as questões que foram trabalhadas do dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Mas, como eu sempre peço, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados postados todos os dias. Deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário e desde já agradeço ao carinho que eu tenho recebido, todas as mensagens e todos os feedbacks positivos. Um excelente, abençoado domingo a todos vocês e bora lá para o nosso resumão. Um condutor, ao ter sua CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, poderá ser reabilitado após 2 anos desde que se submeta. Primeiro, nós precisamos entender os dois termos presentes na questão. Primeiro, cassação e segundo, suspensão. A cassação é quando o condutor ele perde tudo. Todos os cursos, todos os anos de categoria, todas as categorias que ele tinha, enfim, ele volta à estaca zero. Tá? Ele pode depois fazer uma nova habilitação decorridos 2 anos ou 24 meses, que é o que eu vou colocar aqui na próxima questão para vocês. E segundo, o termo suspensão. A suspensão, ele é algo temporário, que pode variar desde 30 dias até 18 meses. Na suspensão, o condutor ele não perde a carteira, não perde curso, não perde nada. Por exemplo, o condutor que for pego dirigindo alcoolizado, ele vai responder por crime de trânsito e ele vai ter a carteira dele suspensa por 12 meses. Ele vai cumprir essa suspensão, esses 12 meses sem dirigir. Ao final dos 12 meses, ele vai fazer o curso de reciclagem e vai pegar novamente a sua habilitação. Agora, se este mesmo condutor que estava suspenso por dirigir alcoolizado, mesmo assim, ele for teimoso e dirigir com a CNH suspensa, aí vai entrar o segundo termo. Aí ele será cassado. Ao ser cassado, ele perde tudo. Todos os cursos, todas as categorias, todos os anos de carteira, ele volta a estaca zero. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que aguardar 2 anos ou 24 meses, tá? Ele vai ter que fazer o curso de reciclagem, que é composto por 30 horas aula. Eu não vou falar em dias essas 30 horas aulas, porque cada CFC, cada instituição, ela pode montar a carga horária a seu gosto. Pode fazer 1, 2, 3, até 10 aulas por dia. Então, não existe dias, mas existe 30 horas aula. Aí vai ficar a cargo da instituição, né, que vai ministrar o curso de reciclagem, montar a grade aí como achar melhor. Então, o primeiro vai vir a suspensão, que é algo temporário, por exemplo, dirigindo alcoolizado. Se ele for suspenso, ele vai ficar impedido de dirigir por 12 meses, no caso de dirigir alcoolizado. Agora, se mesmo assim ele for teimoso e dirigir suspenso, aí entra essa questão, entra o segundo termo, que ele será cassado, ele vai perder tudo, todas as categorias, todos os anos de habilitação, todos os cursos, tudo que ele tinha na carteira. Vai voltar à estaca zero. Vai primeiro fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames referentes à primeira habilitação, como se ele nunca tivesse tido uma carteira antes. Portanto, o condutor que tiver a carteira cassada vai ter que fazer o curso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação. E aí eu coloquei essas outras duas questões que podem cair bastante, que significam a mesma coisa, mas que têm respostas diferentes, mas que são iguais. Por exemplo, nos dois ele está falando do condutor que teve a carteira cassada. No primeiro caso, ele fala em 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Na segunda questão, ele fala em 2 anos. 24 meses ou 2 anos é exatamente a mesma coisa. Por que eu gosto de colocar os dois? Porque você pode ter visto só 24 meses e na tua prova cair 2 anos. Você pode ter visto apenas 2 anos e na tua prova cair 24 meses. E aí, por mais que você saiba que são termos que significam a mesma coisa, tipo 6 e meia dúzia,
mas você vai ficar na dúvida, justamente pela pressão psicológica ali da hora do exame. Então, se falar em carteira cassada, a reabilitação de um condutor com a carteira cassada pode ser 24 meses do efetivo cumprimento da pena, como pode ser 2 anos. Os dois termos são corretos e significam a mesma coisa. 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. Estar atento a tudo que acontece no trânsito. Tem uma outra questão que cai bastante, que é essa daqui, ó. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do seu veículo, ou seja, o condutor precisa ter uma visão 360, ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. E a segunda questão é proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Se vocês estiverem aí com o livrinho do CFC de vocês, da autoescola, e vocês forem pegar lá na última página, onde fala nas infrações, vocês vão ver que tem algumas infrações que são destinadas ao pedestre. E o valor dessa infração, dessa multa, é equivalente à metade do valor de uma infração de natureza leve. Só que aí a maioria dos alunos pergunta, tá, prof, mas e o pedestre, ele pode ser multado? Pode, porém, eu nunca vi acontecer, mas pode sim. Essa outra questão aqui, eu juntei duas também, que fala com relação ao ciclista. No primeiro caso, na de cima, ele fala assim, que quando o ciclista for passar por um veículo estacionado na via, à direita na via, recomenda-se. Na primeira, ele está questionando a atitude do ciclista. O que o ciclista vai fazer? Utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Quando o ciclista for passar, ele vai utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Já na segunda, ele vai falar do carro. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? Essa distância será sempre de 1,5 metro, 1,5 metros, quando falarmos na distância. E tem uma outra que pode cair, que ele fala da maneira, da forma correta ao passar ou ultrapassar um ciclista, que será essa aqui. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Notem que na questão de cima, ele quer saber a maneira, a forma correta. Então, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Essa é a forma, a maneira. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. E na de baixo, reforçando, quando ele falar na distância, será sempre de 1,5 metros, 1,5 metro quando falarmos na distância. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve. Se fosse uma neblina, apenas uma neblina, o correto seria reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição, se fosse apenas neblina. Mas ele deu uma ênfase ali. Neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Então, nesse caso, você vai o quê? Procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Se fosse apenas neblina, reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição, mas como é uma neblina muito intensa, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade.
a maioria dos fabricantes de automóveis recomendam a substituição do fluido de freio a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. Os mesmos 10.000 quilômetros valem para fazer o rodízio dos pneus. Quando falar em rodízio dos pneus, a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Fluido de freio a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. Rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. E quando falarmos na calibragem dos pneus, esta deve ser feita quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias, sem esquecer de calibrar os 4 que estão rodando, mais o pneu reserva. Considere as afirmativas. Nessa questão aqui, vocês têm 3 números romanos. Já começo falando para vocês que os 3 números romanos são infrações de trânsito. Só que notem bem, ele quer que vocês marquem o que é crime de trânsito. E o crime de trânsito, nós temos no número romano 1 e no número romano 2. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, quando nós falamos em crime de trânsito no 1 e no 2. No 3, nós temos uma infração, que é dirigir o veículo com a CNH ou a PPD vencida há mais de 30 dias. Até 30 dias não é infração, a mais de 30 dias é infração, mas apenas infração não é crime. O crime vai ser afastar-se do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil e dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado, causando ou gerando perigo de dano. Segue um slide para vocês reforçarem e relembrarem o que são crimes de trânsito. Crime vai ser sem possuir a CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de crime de trânsito: sem possuir CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestre, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas ou com placas falsas ou adulteradas. Lembrando e reforçando, não é crime, é apenas infração o veículo não estar devidamente licenciado ou habilitação estar vencida, tanto o PPD quanto o CNH. É apenas multa, não é crime. Para fazer uma conversão à esquerda no período noturno, em uma via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação, o condutor deve, independente se é de dia, se é de noite, de manhã, de tarde, está chovendo ou tem sol, primeiro, acionar o dispositivo indicador de direção. Nossa, professora, o que é esse dispositivo? É o pisca, é a seta. A primeira coisa que você vai fazer é ligar o pisca, é acionar a seta. Se você não fizer isso, você vai constituir uma infração. Portanto, no exame, cuidem para vocês sinalizarem todas as manobras. E como é pista simples e vocês vão virar à esquerda, vocês irão posicionar o carro ao centro da pista ou o mais próximo do centro da pista. Considere as situações abaixo relativas à parada de veículo. Novamente, nós temos 3 números romanos e ele quer saber quais seriam infrações de trânsito. Então, nós temos infração no 1 e no 3. Parar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido, não pode, é uma infração. E parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres. Então, parar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido é uma infração.
E parar sobre a faixa destinada a pedestre também é uma infração. Parar afastado a 40 centímetros da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, não é infração. Ele vai ser infração a partir de 50 centímetros, tá? Então, infração no 1 e no 3. Parar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido e parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres. Agora, parar afastado a 40 centímetros não vai ser infração. Vai ser infração a partir de 50 centímetros. Então, estão corretos os números romanos 1 e 3, aonde nós temos infração de trânsito. Outro detalhe importante é que ambas essas duas infrações, elas podem gerar a remoção do veículo por estar atrapalhando a circulação dos demais pedestres e veículos. A velocidade máxima permitida em via de trânsito rápido, quando não sinalizadas, é 80 km por hora. Via de trânsito rápido é uma via urbana que está localizada dentro da cidade. Sua velocidade máxima é 80 km por hora, a sua mínima será 40, ou seja, a metade. A via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e também é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, a velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido, quando não sinalizadas, será 80 km por hora. Trânsito rápido, 80 km por hora. Trânsito rápido, 80 km por hora. Reforçando nossas vias elas podem ser rurais, que estão fora da cidade, e podem ser urbanas, que estão dentro da cidade. As rurais vão ser as rodovias e as estradas. Rodovias vai ser 100 km por hora quando for pista simples, 110 quando for pista dupla, e a estrada será 60 para todos os veículos. E as vias urbanas, que são as que estão dentro da cidade, trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Caso a luz piloto, que corresponde à pressão do óleo lubrificante, acenda no painel, com o óleo no nível, o motorista deve. A luz do óleo, ela vai acender na cor vermelha. Dica que eu dou para vocês: qualquer lâmpada, qualquer luz que acenda no teu painel na cor vermelha, está indicando que existe um perigo. Se existe um perigo, você irá parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Qualquer luz vermelha que acenda no painel do teu carro, você irá parar o veículo e chamar o socorro mecânico. A pressão do óleo lubrificante é esse símbolozinho que eu coloquei ali, ó. Essa luzinha aí, dessa chaleirinha, corresponde à pressão do óleo. Se essa lâmpadazinha acender, vai acender na cor vermelha, você irá parar o teu veículo e chamar o socorro mecânico. Parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Novamente, pessoal, vias. Nesta questão, ele quer saber das vias rurais. Lembrando que as vias rurais são as que estão fora da cidade. Se vocês prestaram atenção na questão anterior, nós já iremos saber que serão as rodovias e as estradas. Vias urbanas são as que estão fora da cidade e serão duas, as rodovias e as estradas. Reforçando novamente as vias. Vias rurais são as que estão fora da cidade, que serão as rodovias e as estradas. Rodovias, 100 km por hora quando for pista simples, 110 quando for pista dupla. Isso para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E para os demais veículos será 90 km por hora. E as estradas serão 60 km por hora ou será 60 km por hora para todos os veículos. E as vias urbanas, que são as que estão dentro da cidade, elas serão 4. Trânsito rápido, arterial, coletora
e local. Trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora. Lembrando que via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Arteriais, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. A velocidade mínima será sempre a metade. Por exemplo, trânsito rápido, a máxima é 80, a mínima será 40, arterial máxima 60, a mínima vai ser 30, coletora 40, a máxima 20, a mínima, local a máxima 30, a mínima será 15. E nas rodovias, a mínima será 55 km por hora. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora, numa rodovia pavimentada, em trecho reto, fica de repente sem freios. A atitude correta nesse caso não é acionar o pisca-alerta, é só em caso de emergência, acidente, parada brusca. Não vai colocar em ponto morto, porque isso vai aumentar a velocidade do veículo e nem reduzir direto para a segunda marcha. Você irá reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Reduzir sucessivamente quer dizer o seguinte: se você estiver em quinta, pisa a embreagem, coloca a quarta, solta a embreagem. Pisa a embreagem, coloca a terceira, solta a embreagem. Pisa a embreagem, coloca a segunda, solta a embreagem. Pisa a embreagem, coloca a primeira, solta a embreagem e puxa o freio de mão suavemente, devagar. Por quê? Quanto mais pesada for a marcha, menor será a velocidade do teu veículo. Então, quanto mais você for reduzindo, 5, 4, 3, 2, 1, você vai reduzir a velocidade do teu veículo e aí você irá puxar o freio de mão suavemente. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. A localização do conjunto da embreagem é entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. E pode ser que caia também perguntando a função da embreagem. A embreagem ela vai ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, momentaneamente apagado por falta de energia, tem preferência de passagem quem se aproxima pela direita. Cruzamento sem sinalização ou mesmo com o semáforo momentaneamente apagado, a preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Igual essa questão que cai aqui, ó, que tem o ônibus e tem o carro está na direita do ônibus. Ele fala que o ônibus está na avenida. Automaticamente a gente dá aquela falsa impressão de que é o ônibus, porque ele é maior e porque ele está na avenida, mas não é. Será sempre de quem vier pela direita do condutor. Então, notem que na direita do carro não tem ninguém, mas na direita do ônibus está o carro ou o automóvel. Então, será do automóvel porque ele se aproxima pela direita. Em ambas as questões, será sempre de quem vier pela direita do condutor. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de direção defensiva, que também pode ser conhecida como direção preventiva. São ações, atitudes que você irá tomar antes de um acidente acontecer. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação.
sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. E aí ele pergunta: os elementos refletivos dessas taxas indicados com os números 1 lá em cima, 2 ali no meio e o 3 também, e o 4 ali embaixo, devem possuir respectivamente as cores. Eu coloquei para vocês ali quais as cores que serão. Como ele fala que é uma via de pista simples e duplo sentido, a faixa central tem que ser amarela. Tanto indo quanto vindo sempre será amarela. Aí a branca vai estar ali no número 1, né, no lado direito de quem está vindo, e o vermelho vai estar no lado esquerdo. Só que notem que a cor do número 1 e do número 4 está do mesmo lado, então é branco tanto para quem está indo quanto para quem está vindo. A faixa do nosso lado, ou seja, a faixa da direita, ela sempre será na cor branca. E a da esquerda, ela sempre será na cor vermelha. Aí, essa outra questão aqui também, notem que ela é muito semelhante, fala da mesma figura e dá ali as mesmas cores. Ele pergunta, o elemento refletivo, agora ele quer saber somente do número 1. O número 1 sempre será na cor vermelha, tá? Então, se você tá indo do teu lado direito, sempre será branco. Do teu lado esquerdo, que é a pista contrária, ela sempre será na cor vermelha. E se você inverter, permanece a mesma coisa. Essa taxa do número 1, ali do número 1 em cima e do número 1 embaixo, ela vai ter uma cor de cada lado. Do sentido contrário, sempre será na cor vermelha. E no teu sentido de pista, ela sempre será na cor branca, que é essa figura que eu ilustrei ali, ó, para vocês terem uma ideia no dia a dia. O centro, tanto indo quanto vindo, sempre será na cor amarela. A direita de quem está indo sempre será branco e a esquerda de quem está indo sempre será vermelho. E se inverter, permanece a mesma coisa. Na direita sempre será branco, na esquerda sempre será vermelho. E quando for pista de duplo sentido, o centro sempre será na cor amarela. Só que nesse caso aqui ele pergunta apenas do número 1. Então, o número 1 será sempre na cor vermelha. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARI ou JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Pessoal, sempre que cair falando de recurso de multa, lembrem-se de uma escada que vocês precisam seguir. Se na questão não citar órgão nenhum, a resposta sempre será JARI ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta já mencionar a JARI, a resposta sempre será CETRAN. Agora, como nessa questão que ele já cita a JARI e o CETRAN na pergunta, a resposta sempre será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, o degrau é esse. Primeiro, JARI ou JARI e CETRAN. Segundo, sempre CETRAN. E terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Notem que nessa questão aqui, como eu falei para vocês, ele está citando a JARI no contexto da pergunta. Então, se ele já mencionou a JARI, quer dizer que ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau é o quê? É o CETRAN. Então, sempre lembrem dessa escadinha. No primeiro degrau, vocês vão ter JARI ou pode ter JARI e CETRAN. No segundo degrauzinho, sempre será CETRAN. E no terceiro, que foi a questão anterior, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, nessa questão aqui, ó, notem que ele já citou a JARI. Se na pergunta ele já está falando da JARI, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo só pode ser CETRAN. Então, JARI, CETRAN. E aí, aqui, ó, eu coloquei as duas questões. Então, notem que na primeira pergunta, ele não fala de nenhum órgão. É direito de todo infrator, quando aplicada penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado por quem? Pela JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração.
Notem que ele não citou órgão nenhum. Agora, notem a segunda questão. Ele também não fala de órgão nenhum na pergunta. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso a quem? A Jari e o CETRAN, certo? Então, primeiro degrau, Jari ou CETRAN, que é a pergunta de baixo, ou só Jari, que é a pergunta de cima. No segundo degrau, sempre vai ser CETRAN, e no terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. E aí, essas outras duas aqui, mesma coisa, ó. O condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Ele já está falando no plural, quer dizer que tem mais de uma. Quais que são? Primeiro e segundo degrau, Jari e CETRAN, ou só Jari ou Jari e CETRAN. Agora, anotem na segunda, ele já está mencionando a Jari. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recurso de infração, ou seja, Jari, é de competência de quem? Dos conselhos estaduais de trânsito, ou seja, do CETRAN, e também pode ser do Conselho Estadual do Distrito Federal. Entenderam? Então, lembre-se desse degrau, dessa escadinha. Primeiro, Jari ou Jari CETRAN. Segundo, sempre será Jari. E terceiro, sempre será. Não cabe recurso na esfera administrativa. Na primeira questão, então, tem que ter a presença da Jari ou da Jari do CETRAN. Ali ele fala a defesa da autuação, mais Jari mais CETRAN. E na segunda resposta, sempre terá que ter a presença do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, né, o CETRAN, ou do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. O CONTRADIF não entra na nossa conta. Tem que ter a presença do CETRAN. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Essa outra questão aqui, ele vai falar para nós das distâncias. No primeiro caso, distância de segmento ou distância de segurança. Ele está perguntando a definição. Qual que é? É aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Ou seja, é a distância que você mantém do carro que está seguindo à sua frente. Essa distância será sempre medida em 2 segundos. Na segunda questão é a mesma coisa, só inverteu a pergunta e a resposta, porque ele está dando a definição na pergunta. É a distância mínima necessária para evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. É a distância de segmento, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou a distância mínima necessária para evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Aqui, novamente, no primeiro caso, ele está dando a definição, que a resposta será a distância de segmento. E no segundo caso, ele está perguntando sobre a regra dos 2 segundos. Lembra que eu contei para vocês na questão anterior que a distância de segmento ou de segurança, ela sempre será medida em 2 segundos. Ou seja, a regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento, que é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou ainda aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Segmento ou segurança, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, medida sempre em 2 segundos. E nessa questão aqui, ele quer saber como é feita a regra dos 2 segundos, de que maneira? Então, a regra dos 2 segundos consiste em, é uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência da via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Resumindo, você está andando com o teu carro e na tua frente tem um caminhão. Você escolhe lá uma árvore na rodovia. Quando o caminhão à sua frente passar naquela árvore, você vai contar 1,
32 ou 31, 32, tem que dar uma pausa de 2 segundos. Se na pausa dos 2 segundos você tiver antes ou na direção desta árvore, a sua distância tá ok. Agora, se você estiver para frente da árvore, significa que você está muito perto do caminhão que está seguindo na sua frente e que você deverá aumentar um pouquinho mais essa distância para evitar justamente, né, uma colisão com o veículo que segue à sua frente. Então, essa é a regra dos 2 segundos que é aplicado na distância de segmento ou distância de segurança, que é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, medida sempre em 2 segundos. A sinalização ilustrada abaixo é uma placa de identificação de rodovia. Então, vocês têm um fundo branco e as letras em preto. E essa com o biquinho apontado para baixo é uma rodovia federal. Como nesses 2 exemplos, aliás, 3 exemplos que eu coloquei ali para vocês. Então, na primeira, vocês têm a Pan-Americana. No segundo, vocês têm a Federal. Notem que tanto a da questão, que é DRJ, BR-101, e OES, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, BR-101, ambas, a setinha dela é apontada para baixo. Já quando for rodovia estadual, a setinha vai ser apontada para cima, tá? Então, federal, esse biquinho, essa setinha é para baixo, e quando for rodovia estadual, aí ela vai ser apontada para cima. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são as faixas seccionadas, pontilhadas, interrompidas e espaçadas, ou seja, aquela que tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, mais conhecida, né, corretamente por seccionadas. São as linhas que permitem a ultrapassagem. É importante lembrar ainda que sempre que a faixa central for na cor amarela, independente de ser seccionada ou ser contínua, quando o centro for amarelo, indica que tem um sentido indo e um sentido vindo, ou seja, é sentido duplo de circulação, são sentidos opostos. E quando essa faixa central ela for na cor branca, significa que ou todo mundo está indo ou todo mundo está vindo, ou seja, são fluxos de mesmo sentido. Coloquei esse slide para ilustrar para vocês para facilitar. Então, ultrapassagem, quando for seccionada, tracejada, interrompida, é permitido, que é o caso ali da primeira figura, que é uma faixa só tracejada, e na segunda figura vocês têm duas, o lado tracejado, que é permitido, e o lado contínuo, seja simples ou duplo, como é o caso da terceira figura, aí vai ser proibido. É uma infração gravíssima com 7 pontos e a multa multiplicado por 5, que vai dar 1.467,35. E lembrem-se, quando a faixa central que divide a pista for amarela, são sentidos opostos, um tá vindo e o outro tá vindo. Quando a faixa central for branca, que nesse slide eu não tenho nenhum exemplo, mas quando esse centro, esse que está em amarelo, for branco, aí é faixa de mesmo sentido, ou é via de mesmo sentido. E sempre que for seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada, é permitido a ultrapassagem. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve, basicamente, pessoal, não fazer nada. Nossa, Profilu, mas como assim? Realmente, você vai manter a velocidade constante que você está. Então, se você está 80, você vai manter 80. Se você está 100, você vai manter 100. E manter a distância do veículo adiante. Por quê? Para ter um espaço para a pessoa realizar a ultrapassagem. Se, claro, for necessário, você pode reduzir um pouco, mas é um pouquinho, não muito. Mas, na maioria dos casos, vocês não irão fazer nada. Vocês irão apenas manter a velocidade constante a que vocês estão e manter a distância do veículo adiante.
manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante. E tem uma outra questão que pergunta justamente o significado da ultrapassagem. É o ato de você sair da sua pista, sinalizar, ir para a pista contrária e depois voltar a retornar para a sua pista. Esta é a definição de ultrapassagem, ou seja, você sinalizar, sair para a pista contrária, ultrapassar, né, o veículo, depois retornar à sua pista anterior, é a definição de uma ultrapassagem segura. Com o veículo em movimento, notem bem, em movimento, você deve verificar o funcionamento de direção, freio, velocímetro e suspensão. Como isso? Se você está dirigindo o teu carro, você vai ver se a direção está firminha, se ela não tem folga, se ela não está puxando para os lados, se o teu freio está funcionando corretamente, se ele não está baixando, se quando você pisa ele realmente freia ou se ele demora muito para frear, se o teu velocímetro está marcando a velocidade corretamente e se a sua suspensão não está fazendo barulhos ou mesmo quando você faz uma curva ou passa uma lombada, se o teu carro não fica estranho, não fica mole. Então, essas são algumas maneiras de você verificar direção, freios, velocímetro e suspensão com o teu carro em movimento, ou seja, na direção do teu veículo. Fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são. Notem bem, ele não está perguntando o que contribui para o trânsito melhor. Ele está questionando quais as atitudes que deixam o trânsito pior, que deixam o trânsito mais violento, propenso a acidentes, ou seja, são as atitudes erradas, são as atitudes incorretas. Neste caso, serão a falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Lembrando que entre 90% e 95% das causas de acidentes estão relacionadas com falhas humanas. E nessa falha humana entra a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Então, a falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo vai contribuir, vai aumentar para que o trânsito seja mais violento. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Essa questão ela é muito simples, porque a resposta sempre será no nível de atenção do condutor. Porém, se eu não souber a definição de monotonia, não souber a definição de fadiga, essa pergunta ela se torna difícil, ela se torna complicada de interpretar. Monotonia é uma coisa chata, algo que vocês não gostam de fazer, tá? Algo que se torna cansativo, que vocês acabam fazendo no automático e automaticamente o nível de atenção de vocês diminui. A palavra fadiga nada mais é do que canseira. Quem aí já assistiu a Turma do Chaves? O Jaiminho Carteiro, ele vive falando que ele quer evitar a fadiga, ele quer evitar a canseira, ele não quer cansar. No caso é porque ele é preguiçoso, tá? Mas a monotonia e a fadiga, ela vai afetar diretamente no nível de atenção do condutor. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela, nesse caso, bateria e pelo dínamo barra alternador. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Nas questões de mecânica, é muito comum cair 3 questões falando da bateria. Pelo menos uma delas vai cair para vocês na prova falando da bateria. Então, quais que são as 3 que vocês precisam saber de cor? Primeiro, com relação à função da bateria, que é armazenar e fornecer corrente elétrica. E o segundo, da manutenção da bateria, se necessário, que será completar com água destilada. Então, a função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção da bateria, se necessário, completar com água destilada. Então, anotem aí, bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica.
Manutenção, completar com água destilada. Bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. Função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. E a terceira, se cair, que é exatamente essa aqui, que aí a resposta será bateria e pelo dínamo barra alternador. Lembrem-se dessa barrinha, que vai ajudar vocês na hora de responder a questão. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recursos de infração, ou seja, JARE, é de competência. Sempre que cair questão falando de recurso de multa, lembrem-se sempre da escadinha. Primeiro degrau, JARE. Segundo, CETRAN. Terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se ele já tiver subido o primeiro degrau, que é a JARE, ou seja, ter mencionado a JARE na pergunta, a resposta tem que conter a palavra CETRAN. Pode ser que esteja só a palavra CETRAN, como vocês vão ver nas próximas questões, como pode estar escrito dos Conselhos Estaduais de Trânsito e também do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, mas tem que lembrar da escadinha. JARE, CETRAN, não cabe recurso. Aqui, ó, mesma coisa. Notem que nessa pergunta ele não vai mencionar a JARE, então diz assim: um condutor, ao receber a notificação da autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação, que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Notem que aqui ele não subiu degrau nenhum. Então, vocês vão ter que subir o primeiro degrau. Qual que é o primeiro degrau? É a JARE. Ah, professora, mas ali está a JARE e o CETRAN, sim. Mas ele tem que ter a presença da palavra JARE. Pode ser JARE, como pode ser JARE e CETRAN. Tá? Então, primeiro degrau sempre tem que ser JARE. Segundo, CETRAN. Terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, quando na pergunta não mencionar órgão nenhum, vocês é quem tem que subir o primeiro degrau e colocar na resposta qualquer coisa que tenha presença da palavra JARE. Nesse caso, JARE e CETRAN. Por quê? Porque é o primeiro e o segundo degrau. O primeiro degrau é JARE e o segundo é o CETRAN. E esse aqui, ó, é a terceira. O condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Bom, ali está falando na JARE apenas. Mas o que nós acabamos de falar? Que nós temos um degrau. Aliás, nós temos 3 degraus para subir. O primeiro é a JARE. Então, tem que ter a palavra JARE. O segundo é CETRAN. Tem que ter a palavra CETRAN. E o terceiro que é não cabe recurso. Então, se vocês forem por eliminatória, vocês vão perceber que vai ter a presença da palavra JARE e da palavra CETRAN. E o complemento defesa da autuação. Ou seja, reforçando. Se na pergunta não citar órgão nenhum, vocês é quem tem que subir. Ou só o primeiro degrau, que é a JARE, ou o primeiro e o segundo, que é a JARE e o CETRAN. Mas tem que ter a presença de uma ou das duas palavras. Ou só da JARE, ou da JARE mais o CETRAN. Agora, notem essa aqui, ó. As juntas administrativas de recurso de infrações, JARE. Ele já mencionou JARE na pergunta. Ele já subiu o primeiro degrau. Entenderam? E aí ele vai continuar. São órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgão executivo de trânsito, contra decisões de uma JARE que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso. Então, o primeiro degrau ele já subiu, ele já mencionou a JARE. Qual que é o segundo degrau? CETRAN. Se porventura na pergunta ele já tivesse mencionando a JARE e o CETRAN, aí vocês iriam para o terceiro degrau, que é não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembrem-se dos degraus. Primeiro JARE, segundo CETRAN e o terceiro esse aqui, ó.
não cabe recurso na esfera administrativa. Por quê? Ó a pergunta. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARes ou JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Notem bem, na pergunta ele já mencionou a JARe, já mencionou o CETRAN, ou seja, ele já subiu o primeiro e já subiu o segundo degrau. O terceiro degrau é o quê? Não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês lembrarem desse macetinho, vocês nunca mais irão errar questões de recurso de multa. 3 degraus. Primeiro CETRAN, primeiro JARe, segundo CETRAN, terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. JARe e CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Em direção segura, lembrando que direção defensiva é a direção preventiva, que vai prevenir, que vai evitar, que vai antecipar situações de perigo. Nessa questão, ele está mencionando a regra dos 2 segundos. E ele pergunta o que é, o que consiste a regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos, ela é aplicada na distância de segurança ou de seguimento, com o carro em movimento. Consiste no quê? É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência da via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Funciona assim. Vocês estão indo na rodovia e tem um caminhão seguindo à frente de vocês. Vocês vão achar um ponto fixo na via, uma árvore. Quando o caminhão passar por esta árvore, vocês irão contar 1, 2 ou 31, 32. Tem que dar essa pausa de 2 segundos. Contou 1, contou 2. Quando você contar o 2, você estiver na direção da árvore ou para trás, não ter chegado nela ainda, é porque a tua distância está excelente. Agora, se você estiver da árvore para frente, aí significa que você está muito perto do caminhão. E o ideal é você reduzir um pouco a velocidade e aumentar um pouco essa distância para, se porventura você precisar reagir, precisar fazer uma frenagem ou mesmo desviar, você terá espaço suficiente. Então, a regra dos 2 segundos, ela é aplicada na distância de segmento ou distância de segurança, que é a distância que você mantém do carro que segue à sua frente, que é a distância que permite uma manobra de emergência, permite uma manobra segura. A distância de reação é definida como? A palavra reação, ela vem de reagir. É quando você toma uma atitude, você reage a uma determinada situação. Em direção defensiva, que é a direção preventiva, que vai prevenir, que vai antecipar situações de perigo, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Essa é a distância de reação. É o espaço percorrido em que o condutor ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. No momento em que ele aciona o freio, continua freando até o carro parar, chama-se distância de frenagem. E quando a gente junta, quando a gente soma a reação mais a frenagem, ou seja, desde o momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar completamente, aí chama-se distância de parada, que é a soma da reação mais a frenagem. Nesse vídeo aqui, pessoal, tem várias questões de números romanos. Até eu quero tentar fazer um vídeo para vocês aqui só de questões de números romanos, para vocês entenderem e verem que não é difícil, tá? Então, a pergunta diz assim: as finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. Então, vocês têm número romano 1, que é o risquinho 1,
número 2, que é 2 risquinhos, e o número 3, que são 3 risquinhos. Neste caso, só estão corretos o risquinho 1 e o risquinho 3. Então, vocês vão ler lá o número 1. Reduzir alguns riscos. Esta é uma alternativa correta. Então, vocês irão olhar nas alternativas e se alguma não tiver o risquinho 1, vocês já eliminam. Nesse caso, nós vamos eliminar a letra B e vamos eliminar a letra D de dado. Já temos 50% de chances de acertar a questão. A 2 fala em diagnosticar com precisão. Vocês não vão diagnosticar nada, nem utilizar técnicas, sejam simples ou complexas, uma vez que vocês não têm. Portanto, o número 2 está errado. Sem nem ler a questão alternativa 3, nós já sabemos que a resposta correta é a letra C, que tem o 1 e não tem o 2. E aí vai ter o 3 que diz em prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, estão corretas a 1 e a 3. Reduzir alguns riscos e prestar um auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, notem que tem que ter a presença de um risquinho e os 3 risquinhos. Significa que essa é a resposta correta. Lembrem-se também que vocês não vão diagnosticar nada nem usar nenhum tipo de técnica, tá? Ó, mais uma. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Os requisitos aqui, ele se fala, os requisitos para fazer a primeira habilitação, para tirar a carteira. Aqui vocês também têm 3 números romanos, risquinho 1, 2 risquinhos, que é o número 2, e 3 risquinhos, que é o número 3. Neste caso, todas estão corretas. Então, a gente vai ler lá. 1. Ser penalmente imputável significa ser maior de 18 anos e ser responsável por seus atos e ter condição física e psicológica. Ok. Só sabendo que essa tá certa, a gente já elimina a letra C, porque na C não tem o número 1, tá? 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Se vocês estiverem acompanhando pela apostila, vocês terão a presença da palavra CPF. Uma dica que eu dou para vocês, risquem, tirem fora a palavra CPF e substituam pela palavra equivalente. Equivalente quer dizer igual. Pode ser carteira de trabalho, pode ser passaporte, qualquer documento oficial que contenha foto. Sabendo que a 2 também está correta, nós já iremos eliminar a letra A. Então, ficamos entre a letra B e a letra D. E a terceira diz em saber, ler e escrever, que também está correto. Então, a resposta correta tem que ter 1 risquinho, vírgula, 2 risquinhos e 3 risquinhos, porque as 3 alternativas estão corretas. Então, é a letra B. Mais uma de número romano. O motociclista sofre um acidente em uma via urbana. Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva. Enquanto espera-se a chegada do socorro, o motorista do caminhão deve, novamente, 3 risquinhos, só está correto o número 1, que diz em evitar movimentar a vítima. Essa eu sei que está certo. Olhando nas questões, eu já vou eliminar a letra C e a letra D. Fico apenas entre a letra A e a letra B, ou seja, eu já tenho 50% de chances de acertar a questão. 2. Retirar o capacete da vítima. Gente, vocês não vão retirar o capacete em hipótese nenhuma. Nem tirar o capacete, nem movimentar ou remover as vítimas e nem tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Vocês já irão eliminar a que diz que a número 2 está correta, que seria a letra A. Notem que sem eu ler a terceira e última, eu já sei que só tem a possibilidade de estar correta a letra B, porque eu já eliminei a C, já tinha eliminado a D e acabei de eliminar a letra A, então só restou a letra B. E aí na 3 diz, retirar a vítima da pista colocando na calçada. Vocês não vão retirar.
não vão retirar nem remover as vítimas, não vão jamais retirar o capacete dos motociclistas e nem retirar qualquer objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. Todas as infrações que falar de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, quase sempre serão infrações de natureza média. A infração gravíssima é a que coloca a tua vida e a vida do outro em risco. Infração grave é a que coloca a tua vida em risco. Gente, isso não é uma regra, isso é um macete, é uma dica, tá? E a infração média quase sempre vai estar relacionada com o meio ambiente. Então, nesse caso, infração média, penalidade, multa. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média e a penalidade será multa. Ou então pode cair essa outra configuração de pergunta aqui. É basicamente a mesma coisa. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Meio ambiente, quase sempre, infração média. Nesse caso, média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Então, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, atirar do veículo objetos ou substâncias, sempre será uma infração média com 4 pontos, sempre. Aí pode ter o complemento apenas da multa ou que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Atirar nas vias ou atirar do veículo, abandonar na via objetos ou substâncias, infração média com 4 pontos. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Bom, aqui nós temos duas palavrinhas para nós entendermos a questão. Primeiro, ciclomotores são veículos lentos. Parece aquelas motinhas, mas eles são lentos. Eles têm até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora. São veículos lentos. Só sabendo disso, vocês já precisam lembrar que os veículos lentos deverão manter-se mais à direita, ok? Só que ele fala nas vias urbanas. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Primeiro, os ciclomotores são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Também não vão trafegar na esquerda, muito menos sobre a calçada. Então, vai ser no centro de faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é... Vão existir duas, que eu coloquei as duas aqui para vocês entenderem e aprenderem, caso vocês ainda não conheçam. Primeira coisa que eu digo para vocês, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, ou ele vai falar de braços. Nessa questão, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, essa outra questão aqui, novamente, não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, que foi a questão anterior, ou ele vai falar de braços, que é essa questão aqui. Braços ligeiramente dobrados. Ele diz assim: a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições, que nós já sabemos que são duas, recomendadas para dirigir o veículo. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Lembrem-se, não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar das duas mãos no volante, ou ele vai falar
de braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Anotem aí. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o exame de direção veicular para a categoria A, derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será reprovado, devendo realizar um novo exame. Se vocês estiverem com a apostila de vocês em mãos e vocês forem lá na penúltima página, vocês vão ter ali algumas infrações, tanto as que são eliminatórias, as que perdem 3, 2 e 1 ponto. Durante o exame, tanto o DA, que é para moto, quanto o do B, que é para o carro, vocês têm algumas faltas que vocês podem cometer durante o exame. Vocês poderão acumular até 3 pontos. Não pode, cometer nenhuma falta eliminatória, como esse exemplo, derrubar um cone, e nem ultrapassar a marca de 3 pontos, mas existem sim algumas pontuações que vocês podem perder durante o exame prático de vocês. Não confundam com o primeiro ano da PPD. Um acidente pode provocar várias situações, tais como, novamente, uma questão com números romanos, então vocês têm número romano 1, que é um risquinho, número romano 2, que são 2 risquinhos, número romano 3, que são 3 risquinhos, e o número 4, que na verdade é o 1, um risquinho, e o 5, que no caso 5 menos 1 equivale a 4. Neste caso, as 4 alternativas estão corretas. O acidente ele pode provocar atropelamentos e doenças infecto-contagiosas, incêndio e explosão, novas colisões e atropelamentos, e óleo e obstáculos na pista. Tem uma outra questão que cai bastante, ela dá também 3 números romanos e apenas o primeiro está errado, que fala em manter a chave ligada. Vocês não vão manter, vocês vão desligar a chave da ignição e, se possível, tirar, justamente para não acontecer o que está no número romano 2, incêndio e explosão. Porque se a chave estiver ligada, pode ter alguma faísca elétrica, vazamento de combustível, começar um curto-circuito, evoluir para um incêndio e evoluir até para uma explosão. Então, vocês sempre vão desligar e, se possível, tirar a chave da ignição. Então, nesse caso, as 4 alternativas são, sim, situações de risco no local do acidente. É proibida a circulação de bicicletas em. Toda vez que cair a pergunta começando com é proibido, a resposta tem que começar com rodovia. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Eu vi até algumas perguntas aqui no canal, onde o aluno ele perguntou, prof, mas nunca vai poder circular? Ele vai ter a exceção. A rodovia, ele é um local exclusivo dos veículos, dos carros. Você, com a sua bicicleta, você não pode andar nela se não tiver um acostamento, porque aí a bicicleta irá circular no acostamento, ou uma faixa própria, tá? Agora, se não tem um acostamento, não tem a faixa própria, aí realmente vai ser proibido. Reforçando que nas calçadas e nos passeios, no caso nas vias urbanas dentro da cidade, é permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros Essa questão também, ela causa um pouquinho de confusão por causa da palavra carga. Quando a gente lê a palavra carga, a gente logo imagina algo muito grande e algo muito pesado. Mas não é necessariamente isso. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem que pode sim levar carga. Digamos que final de semana vocês vão descer para a praia. O que você vai levar? Você vai levar teu guarda-sol, você vai levar a cadeira, você vai levar mala.
talvez leve algumas cobertas, talvez leve alguns alimentos, leve um cooler, né, que é aquelas caixas térmicas. Tudo isso é caracterizado como carga. E você vai poder levar no teu carro? É claro que vai. Você vai acondicionar tudo isso aonde? No porta-malas ou então naquela rack, né, aquele bagageiro externo que fica no teto do carro. Então, sim, é permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Então, pode sim levar carga. Só que aí os passageiros vão sentados no banco, com um cinto de segurança, sem qualquer tipo de carga, objeto, mala, qualquer coisa no interior do veículo. As cargas, objetos, malas e outros itens que vocês forem levar terão que ser acomodados, acondicionados ou no porta-malas ou então no bagageiro externo. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que a importância supervalorizada significa eu ter, assim, um amor muito grande no meu veículo, tá? Eu ter um cuidado muito extremo que vai além do cuidado normal e eu achar que o meu carro é melhor que o teu. Ou porque ele é mais novo, porque a cor é mais bonita, porque ele tem mais opcionais. É exatamente isso, achar que o meu é melhor. E se o meu é melhor, eu tenho mais direitos e menos deveres. Isso é a ideia supervalorizada. É claro que isso é errado, tá? Mas para a pergunta, essa é a resposta correta. A importância supervalorizada é acreditar que, quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Importância supervalorizada é acreditar que, quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Isso é ideia errada, uma vez que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Embora proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, grande número de motoristas continua usando o telefone celular enquanto dirigem. Sobre essa prática, considere as seguintes afirmações. Novamente, temos a presença de 3 números romanos, risquinho 1, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Estão corretos os risquinhos 1 e 3, que é o que nós vamos ler primeiro. Ao utilizar o aparelho celular, o motorista tem menos controle sobre a velocidade do veículo e dá menos atenção à sinalização do trânsito. Isso é correto. Se você está manuseando, mexendo, ouvindo, mandando um áudio, uma mensagem, automaticamente você não vai saber qual é a tua velocidade correta e também não vai dar a atenção correta à sinalização. E o 3, o uso de viva voz poderá desviar a atenção do condutor do veículo, sim. Utilizar o teu celular, mesmo que seja no modo viva voz, irá tirar, irá diminuir, irá desviar a tua atenção e a tua concentração na direção. Tem até uma outra questão que tem somente essa alternativa. Ele fala, né, a respeito do celular e a alternativa correta, né, no caso, é utilizar o celular mesmo no modo viva voz. Mesmo no modo viva voz, ele irá sim desviar a tua atenção e a tua concentração na direção. E há 3 que fala que estabelecer um diálogo com o passageiro é mais prejudicial. Não é. Por que que não é? Porque você e o passageiro, vocês estão no mesmo espaço físico. Então, se o próprio passageiro vê um perigo, alguma situação de risco, ele mesmo vai te avisar. Por isso que a 2 está errada, porque não vai ser nada prejudicial conversar com o passageiro, muito pelo contrário. Os fatores que interferem negativamente no trânsito humano e seguro são: a palavra negativamente, ele quer aquelas ações, aquelas atitudes que podem causar um acidente no trânsito. Um semáforo de 3 tempos, por exemplo, não vai causar um acidente, muito pelo contrário, ele é feito para não causar o acidente. Agora, a falta de controle do indivíduo, o egoísmo, a supervalorização da máquina, que foi o que nós vimos na questão anterior,
Isso sim poderá provocar acidente. Isso afeta o trânsito negativamente. Falta de controle do indivíduo, egoísmo e supervalorização da máquina. Tanto que entre 90 e 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, principalmente pela falta de controle do indivíduo, egoísmo e a supervalorização da máquina. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: resposta correta em verde, letra A, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Não é sair do veículo e ajudar pedestres a atravessarem a rua, nem fazer novos amigos, nem dar passagem aos outros condutores. É a letra A, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Lembrem-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente de qual tipo de veículo você dirija, independente a quanto tempo você dirige ou quais categorias e cursos você tem. No trânsito, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do seu veículo, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo, ou seja, ter uma visão 360, ter cuidado e atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Vai olhar para frente usando o para-brisa, para a direita e para a esquerda usando os retrovisores externos do teu veículo e vai conseguir ver o que está acontecendo atrás utilizando o retrovisor interno do teu carro. Então, à frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo. Aí, pessoal, eu aproveitei e colocar essa outra questão aqui que fala também com o carro em movimento. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento. Agora, ele não está falando do que está externo, ele está falando do teu carro. Durante, a movimentação do teu carro, você precisa verificar o funcionamento correto da direção, dos freios, velocímetro e suspensão. Se a direção não tem folga, não está fazendo barulho, se o teu freio não está baixando, não está tendo algum problema, se o velocímetro está funcionando corretamente e se a tua suspensão também não está fazendo algum tipo de barulho. Então, verificar o funcionamento da direção, freios, velocímetro e suspensão. Em um acidente de trânsito, você deve, neste caso, letra C, resposta correta, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Não é a letra A não ligar para o atendimento, porque você irá ligar. Não é parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Lembrando que não prestar socorro em caso de acidente é considerado um crime e muito menos passar direto. Você irá parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Lembrem-se ainda, não remover ou movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento, seja de farmácia, caseiro ou manipulado. Se for utilizar qualquer coisa, o máximo que vocês podem utilizar é gaze, pano limpo e água, tá? E tem até uma questão que fala em utilizar gelo, caso tenha sangramento no nariz, e não entrar jamais em contato com os fluidos orgânicos das vítimas, principalmente sangue. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. Não é evitar o ofuscamento, porque vai ocasionar o ofuscamento, que é o que está na letra B.
ofuscar a visão dos outros condutores. Não é provocar penumbra, uma vez que penumbra é a falta de luz, é a falta de iluminação. Aqui nós estamos falando do excesso, seja pelo farol alto ou o farol baixo desregulado. Ofuscamento e penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. O ofuscamento é o excesso de luz, a penumbra é a falta de luz. Ofuscamento é quando vem um carro no sentido contrário, com farol alto, com farol desregulado, ou quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é quando está amanhecendo ou anoitecendo. É a falta de luz, é a falta de iluminação. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o motorista ou o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Essa é a distância de reação. É a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Na sequência, quando o condutor freia e continua freando até o carro parar, nós temos a distância de frenagem que está ali na letra B. Quando nós somarmos frenagem mais reação, ou seja, todo o espaço percorrido, desde que o condutor viu o perigo, tomou uma atitude, parou de acelerar, acionou o freio, continuou freando até o carro parar completamente, aí nós temos a distância de parada. E a distância de seguimento ou mesmo de segurança é a distância que você mantém em movimento do carro que segue à sua frente. É uma distância segura para evitar um acidente, evitar uma colisão ou para você ter espaço suficiente para realizar alguma manobra sem bater no carro da frente. Também lembrando que a distância de seguimento ou de segurança será sempre medida em 2 segundos. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Essa é a definição das placas de regulamentação, as placas vermelhas. As placas vermelhas vão indicar condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. São as placas vermelhas. Não confundam com as placas de advertência, que são as placas amarelas, que irão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Nessa próxima questão, eu coloquei um exemplo para vocês da placa de regulamentação, que dita condição, restrição e obrigação. Neste caso, a placa R2, que regulamenta. Esta placa, o significado dela é dê a preferência. Se você desrespeitar esta placa ou qualquer outra placa vermelha, qualquer placa de regulamentação, isso irá ou poderá originar uma infração, poderá você receber uma multa, tá? Então, o desrespeito às placas vermelhas, o desrespeito às placas de regulamentação, como por exemplo essa, de dar a preferência, poderá sim ocasionar uma multa, ocasionar uma infração. No caso dessa placa aqui, avançar sobre a placa de dê a preferência é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação, diferente da placa de pare. Se vocês passarem direto pela placa de pare ou mesmo pelo sinal vermelho do semáforo, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Mas nessa daqui, nesse caso, na placa de advertência, é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação de vocês. Então, lembrem-se, placa de regulamentação, dita regra, restrição e obrigação na utilização das vias. E o seu desrespeito vai gerar multa, vai gerar infração para vocês.
Gratidão a você que assistiu este vídeo até aqui. Gratidão também pela vida dos mais de 13 mil inscritos aqui no canal. E gratidão por todo o carinho de todas as mensagens e feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. Realmente é um prazer, é uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante desse sonho para muitos, que é fazer a carteira de habilitação. E claro, continuo desejando do fundo do coração a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, que esse ano seja um ano incrível, seja o ano da vida de vocês, que vocês obtenham muitas e muitas conquistas e muitas realizações. Um abraço carinhoso da Prof. Filu Mendes e até o nosso próximo vídeo.